Você tem o saldo anterior. E aqui é o controle dos lançamentos. Então você tem o último lançamento, é esse lançamento que você fez aqui. Aí tem a data da última alteração, a hora da última alteração, qualquer coisa. Você excluiu, incluiu, fez qualquer coisa, o sistema registra. Aí você tem o percentual da curva A, curva B, curva C. Para mim é 70, 20, 10. Aí você tem a relação de feriados. Para quê? Para ele jogar os pagamentos na data correta. Então você vai fazendo listinha. Como os feriados são muito variáveis, você mesmo inclui. Todo ano você vai lá, final do ano você vai lá, inclui os feriados. Aí fiz uma sua escurinha, né? Que você tem calculadora. Né? Quando você quer usar calculadora, você tem calculadora. Aí você tem calculadora entre datas, né? Data inicial, data final, quantos dias você tem. Então se você quer somar mais 30 dias, mais 30 dias. Enfim. Aqui você tem os cadastros, cadastro das categorias que você quer. Então aqui você faz a categoria, se é uma conta de transferência, se é uma conta de crédito ou débito e a descrição dela. Aqui na primeira parte você tem os cadastros, na segunda parte você tem as consultas. Então as categorias que estão cadastradas são essas aqui. Então aí você sabe se ela é crédito ou débito, uma categoria de crédito ou débito, e se é de transferência, se você usa essas categorias para fazer transferência. Aí você tem as subcategorias, por exemplo, você tem categoria. Você tem categoria, por exemplo, créditos diversos. Aí você tem os recebimentos, que é crédito de cliente. Né? Então você tem aqui a subcategoria dentro dos créditos diversos, a subcategoria de clientes. Você tem a categoria de proventos. Aqui a categoria é fornecedores diversos, então você tem água, luz, telefone, você separa pelos tipos de fornecedor que você tem, né? Assistência médica, manutenção. Aí você tem categoria de comunicação, você tem telefone fixo, celular, enfim, mas isso aqui você que cria. Você que vai definir quais são as categorias que você usa. A consulta das subcategorias, então ela traz todas as subcategorias aqui com as categorias do lado. Assim nem eu vejo. Né? Ih, mas não tem. Tem, mas tem que pegar lá. Então, aí você tem o cadastro dos cartões de crédito que você tem, te dá saldo, isso aqui é tudo texto que eu fiz, brincadeira. Então você tem o limite do cartão, o saldo que você tem agora, o sistema controla tudo. Né? Então você tem um cartão, você tem outro cartão aqui, você tem outro cartão aqui, e você quer o controle de cartão, você tem a data de início, data de final, se quiser senha, se guardar senha, o vencimento, o fechamento né, do cartão. Que o sistema controla os créditos que tem no cartão. Os portadores é tudo aquilo que você usa para gastar. Né? Você pode ter o cartão, você usou o cartão. Na data do pagamento do cartão, qual portador, quer dizer, qual entidade você usou para fazer aquele pagamento daquele cartão. Então aqui você tem conta corrente, conta conjunta, carteira. Carteira é dinheiro vivo, quer dizer, aquele que você usa dentro de casa, tal, que você tá, né? Então ele controla o saldo, aí tem as outras contas, poupança, o que você quiser aqui, né? Inclusive, por exemplo, né, tem cartão alimentação. Então você bota aqui porque cartão alimentação você recebe, já cai na sua conta. Aí você começa a gastar, é como se fosse dinheiro vivo. Né? Então ele controla saldo, controla tudo, bota o limite, enfim. Aí depois você tem os itens administrados. Então você vai administrar, tem por exemplo, sei lá, se você compra bastante refrigerante, então você começa a controlar ele, começa a olhar, pô, eu quero saber quanto é que eu tô gastando de refrigerante, então esse aqui é os itens controlados, que você quer administrar esses itens. Aí tem, sei lá, fui passear e comprei um pastel na feira. Bom, isso aí uma vez na vida ou tá na morte, você não precisa controlar. Né? Então, aqueles itens que você sempre controla, labrinha, absorvente, acém, açúcar, grião, né? Alface e milhares de outras aí. E aí você diz se ele vai para covariância, ou seja, para equiparação de preço, para ver qual que o preço está melhor, está pior, se esse item está muito caro, está muito barato. E você tem se ele vai para a tua lista de compra.
Você quer que o sistema faça uma lista de compra permanente para você. Então, sempre que você for fazer uma compra, você tira a listinha e já compra. Ele vai controlando pelo tempo entre o tempo que você compra as coisas. Né? E aqui estão as consultas, né? De tudo. Então, por exemplo, nos itens administrados a gente tem tudo isso aqui. E aí, se ele vai para covariância, se ele vai para a lista de compra, né? Então, por exemplo, um item tipo a Mil Dental. A Mil Dental ele tem uma covariância, eu quero fazer uma comparativa entre os preços, quero saber se ele está muito caro ou muito barato. Mas ele não vai para a lista de compra, não se compra isso aqui toda hora. E todos aqui, por exemplo, fibra, né? Coisa, eu quero covariância, mas não preciso fazer compra. Agora já um filé de frango, filé mignon, fio para café, fio dental, inseticida, tudo isso vai para a lista de compra, porque eu quero administrar ele, quero saber se eu estou gastando demais, se eu estou gastando de menos, né? Aí você tem a parte de movimento, então você tem a parte da tela de lançamento que você faz, data do movimento, nem sempre é a data do vencimento, né? Você tem data do movimento, data do vencimento. Aí se ele vai para o fluxo de caixa, se ele não vai, se ele é uma despesa, se não é uma despesa, no sistema, aí varia de pessoa a pessoa. No meu caso, por exemplo, despesa, eu considero despesa, ou melhor, eu considero não despesa aquilo que eu vou tirar, por exemplo, da poupança. Então eu digo assim, poxa, sabe, vamos jantar fora. Jantar fora é um evento, e assim, não quero tirar dos créditos do mês. Né? Eu tenho as entradas do mês e eu não quero tirar dessas entradas do mês, eu não quero que contabilize ali. Eu vou contabilizar pela poupança. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ela não é uma despesa. Despesa para mim sempre é quando cai nos meus créditos. Né? Nos meus créditos mensais. Aquilo que não é crédito mensal, ou seja, aquilo que eu vou tirar de uma fonte externa, eu tiro como despesa, eu não deixo como despesa. Se é uma despesa variável, fixa, né? Se a despesa é variável, se a despesa é fixa. Então, por exemplo, sei lá, plano de saúde, ele é fixo. Todo mês eu pago. Água, luz, telefone, é fixo. Todo mês eu pago. Já, por exemplo, pão, açúcar, óleo, embora tenha todo mês, nem é todo mês. Pode ser que o meu açúcar demore 2 meses para me comprar. Então, se demora 2 meses, ela é uma despesa variável. Eu não tenho pão, açúcar, leite, essas coisas, tudo variável. Porque eu não sei exatamente a data exata que eu vou comprar. Nem sei se eu vou comprar no mês. Né? Eu tenho a covariância, que é fazer o comparativo entre preços. E se ela é um lançamento efetivo ou não. Efetivo quer dizer o seguinte, é uma entrada de fato ou uma saída de fato. Um cliente me faz um pagamento, ele é efetivo, porque é uma entrada de fato. Eu fiz uma compra de leite, é efetivo porque ela é uma saída de fato. Mas e se, por exemplo, eu transferir da poupança para a conta Itaú? Se eu transferir de uma poupança para uma conta Itaú, ela é uma conta de transferência, ela não tem nem entrada nem saída, ela não tem efeito de entrada e saída. Então você já tira o efetivo, você já não põe como efetivo. O resto é histórico, que você dá F8, aí ele vai... Aí esse efetivo poderia ser efetivo, eu não poderia usar também, por exemplo, se eu vou mudar, tô colocando no meu bilhete único. Aí não é, quando eu transferi para um bilhete único, por exemplo, mas eu não gastei. Ele põe como não efetivo, porque depois no efetivo eu colocando realmente se eu gastei com ônibus. Então, no caso, eu faço o quê? No caso, por exemplo, eu podia fazer várias, porque aí é lançamento contábil, né? Então você pode fazer várias coisas. Você pode, por exemplo, assim, eu vou carregar meu bilhete agora, certo? Então eu vou, por exemplo, na minha conta corrente, vou sacar da conta corrente e vou carregar. Vou sacar em dinheiro e vou carregar. Eu posso fazer 2 lançamentos, eu vou fazer um só. Eu posso fazer um lançamento da conta corrente para o bilhete único. Então eu tenho um lançamento para carteira, depois da carteira para o bilhete. Entendeu? Quer dizer, você pode fazer várias coisas. O detalhe é que ele é efetivo. Mas se você transferir da conta para a carteira, não é efetivo. É uma conta de transferência, vai criar uma conta de transferência para fazer isso. E da carteira, né, que eu ponho como caixa. Do caixa para o bilhete único, aí você faz a transferência e ela é efetiva mesmo. Entende? Quer dizer, acaba saindo como o lançamento, o histórico que você vai pôr aqui, por exemplo, é recarga de bilhete único. E aí a saída que você dá, você vai dar a saída do portador, o portador é o débito.
você vai dar o débito no caixa. Quer dizer, ele vai controlar as duas coisas que matou. Então, vários lançamentos, né? Aqui tem uma calculadorinha, né? Que é o valor, a quantidade que você comprou. Isso aí pode ser em unidade ou unidade fracionada, né? Por exemplo, quilo, peso, metro. Então é zero alguma coisa. Se você pagou em algum cartão, então você identifica o valor do recibo. Por quê? Porque você recebe a fatura. Você recebe a fatura pela internet ou impresso, né? Você recebe a fatura e ele vem dando o valor e para quem, para qual estabelecimento foi. Então você põe o total do valor que vai sair na fatura e o estabelecimento que é. Então, por exemplo, você foi no supermercado, fez um monte de compra. Você vai botar o total da compra, embora aqui você ponha leite, aí é um lançamento, pão é outro lançamento. Mas ele vai agrupar, né? Farinha é outro lançamento, mas todos eles vão estar com o mesmo valor de recibo e o mesmo estabelecimento. Porque na hora da fatura você vai pegar aqui. Aí o valor total, por quê? Porque pode ser compra parcelada. Então, esse valor total é para fazer a comparativa de preço, então para fazer a covariância. Então, por exemplo, comprei camiseta. Paguei em 10 vezes. Tudo bem, você vai fazer o lançamento de 10 camisetas. Mas só na primeira é que tem o valor total. Percebe? Só no primeiro lançamento é que você vai jogar valor total. Porque ele vai pegar esse valor total e fazer covariância, fazer comparativo de preço. Se você jogar valor total para cada parcela, ferrou, né? Agora, quando é, por exemplo, pão, leite, açúcar, paraná, sempre os valores vão bater. Vão ter sempre valores totais. Porque vai comparar o pão que você fez no lançamento com todas as outras compras que você fez em todas as outras compras que você fez, né? Ele vai fazer o comparativo entre preços. Para saber se fica legal ou se não fica. Aí você dá a subcategoria desse lançamento, né? Por exemplo, se eu soltei conta de água do mês, Sabesp. Então você bota a categoria A, a subcategoria A. Certo? Ele vai dizer qual é a categoria também, né? Se é crédito, se é débito, se é transferência, ele vai mostrar aqui. Aí você tem qual é o cartão que você está usando, se é que está usando, se não está, passa direto. Se você está usando caixa ou fazendo alguma transferência, você não vai usar cartão, você passa direto. Quem é o portador? Nesse caso aqui, o sistema, quando você vai fazer o lançamento, eu vou dar uma incluída aqui só para ver como é que fica. Então, quer dizer, você tem um lançamento, nesse lançamento ele só te mostra o cartão. Passou, você tem qualquer observação que você queira. Quando você for dar a baixa, ele vai te mostrar. Se for uma conta de transferência, ele vai mostrar o portador do débito, portador é o débito, e quem é o crédito, qual conta que vai ser crédito, porque é uma transferência, né? Débito numa, crédito na outra. Se for uma baixa simples, quer dizer, uma conta qualquer que não é transferência, ele vai só mostrar o portador. Então você diz de quem é o débito. Só isso, ele sempre entra como débito. Aqui é os botãozinhos, né? Você fez um lançamento, aí você fala, poxa, mas esse negócio eu vou tirar do fluxo. Então você só bate aqui, você não precisa fazer alteração, não precisa fazer nada. Você simplesmente bate o fluxo, covariância efetiva, então você quer variável, despesa. Para quê? Para você mudar esse stick aqui, desses aqui. Porque de repente você fez lá um lançamento, você fala, puxa, era variável, mas agora eu vou botar como fixo. Aí pô, você tem que entrar, pedir alteração, de que eu carrego para depois mudar isso aqui. Não, você só vem aqui, bate o botão, acabou. Aqui é para você fazer filtragem, né? Óbvio. Tá. Aqui você faz as filtragens dos registros que você quer. Aí você tem inclusão, alteração, exclusão, abaixa, né? No próprio item você tem abaixa. E aí você tem liberação de cartão e liberação de baixa. De repente você botou no cartão, mas não era naquele, era no outro cartão. Então o que você faz? Para você fazer uma alteração para outro cartão, primeiro você precisa liberar esse cartão. Por quê? Porque ele devolve o crédito. Né? Se você jogou o lançamento num cartão X, ele já faz a baixa do limite daquele cartão. Então, para você trocar de cartão, você libera ele, ou seja, ele tira essa baixa. Ele aumenta o limite daquele cartão. E aí depois você pede para alterar que você vai jogar o cartão correto. Aí ele baixa no limite do outro cartão. Beleza? Aí você tem, libera a baixa. De repente eu baixei o track, não era para baixar, né? Aí a gente libera a baixa de novo. Ou seja, ele volta as contas, tudo que tinha para fazer, ele volta tudo. Aí estaca zero. Muito bem. Aí dentro do movimento você tem um replicador, né? Para você fazer todas as replicagens, o número de parcelas, se é efetivo, se é covariante, se não é, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer N lançamentos, todos iguais, com os parcelamentos. E o detalhe é se o dia vai ser fixo, se não vai, por exemplo, todo dia 10, todo dia, ou não é fixo. Se é por dia útil, por exemplo, tem pagamento, por exemplo, que é por dia útil, é quinto dia útil. Então, quando você vai lançar esse crédito, você vai lançar esse crédito com o dia útil. Né?
Então você tem o replicador, ele vai fazer todas as replicações de lançamento. Você tem os reajustes de lançamento, que você pode fazer, você pode pegar vários lançamentos, você faz uma filtragem, pega os vários lançamentos, e aí você pode mudar todos os componentes os itens dos lançamentos, você muda tudo de uma vez. Então você pode alterar, de repente eu lancei 10 itens, cliente, por exemplo, atrasou 3 meses, então eu já vou logo agrupar eles no próximo mês, por exemplo. Então já mudo todos os valores, datas, as coisas, mudo tudo. Você tem baixa em lote, você vai dar a baixa, né? Cartão de crédito, todos os lançamentos que eu fiz do cartão de crédito, fiz 1 milhão de lançamentos, eu vou dar baixa de uma vez. Se eu paguei o cartão, eu pago todos aqueles lançamentos de uma vez. É na base da filtragem. A exclusão em lote, mesma coisa, né? Eu faço eu excluo tudo que tiver filtrado. Eu faço o filtro e excluo. Consulta de lançamento, não tem muito segredo, você vai fazer a filtragem e vai fazer a consulta de todos os lançamentos que você quiser. Sugestão de compra, ele vai fazer uma lista, ele pode ser comparativo ou não, tem as ordens que você quer fazer, tem a ordenação, se é ascendente ou descendente, por data ou não. E aí você tem média, dia, quantidade, tudo. Você pode fazer uma listagem por todos esses itens. Você pode fazer um inventário também, eu quero saber tudo que está... A lista de compra é todos os itens inventariados, todos os itens controlados. Aqueles itens que a gente quer administrar, eles sempre vão entrar nos itens que estão ticados como compra. Você vai fazer uma lista de tudo que está pendurado, de tudo que eu já comprei, que não comprei. Quando é que eu vou fazer a próxima compra desses itens? Se ele está em atraso, se não está. Relatório de fluxo, né? Aqui você tem é um fluxo de caixa diário, mensal, você escolhe. Aqui a gente vai pegar o mês de abril, por exemplo, de curiosidade, né? Se eu quero só efetivo ou não, e aí se é vencimento, se é por movimento, nem sempre as datas batem. Então eu quero saber se é por vencimento, por movimento, se é despesa, não despesa, ou se é tudo, se é variável ou fixa, ou se é tudo. No caso aqui a gente vai ver só um relatóriozinho rapidinho, só do mês, por exemplo, só para ver a cara dele, como é que ele é. Então você tem o que? Você tem o número do lançamento, aqui ele registra o dia, né, o mês 4, e ele vai te mostrar tudo que é do mês 4. Se é despesa, se não é, se é variável, se não é, os dias em atraso, ou se está pago já, ele tira. Se está ok, quer dizer, se baixou ou não, o histórico, enfim, ele vai te dar todas as coisas e vai te dar os saldos do dia, né? Todos os saldos. No final, ele te faz o quê? Ele te faz a somatória, né? Do débito, do crédito e o que sobra, né? Se aquele período teve um excedente ou não. E todos os saldos você vai acompanhando os saldos por aqui. Então é um acompanhamento diário que você faz, né? Aqui você vai saber se você tem que pagar, o que tem para receber, se tem que cobrar alguém, se não. Estatística, isso aqui é o sintético, é o mesmo relatório de fluxo, só que sintético. Para que eu quero sintético? Eu quero saber dia a dia, eu não quero saber por item, mas eu quero saber dia a dia. Isso aqui é legal para você saber fazer previsão futura. Enquanto o fluxo de caixa analítico é para você ver o que você tem para pagar para dar baixa, o que você tem para receber para dar baixa, né, num determinado período, o sintético vai te mostrar mais ou menos a previsão, a previsibilidade do teu saldo. Quer dizer, olha, quanto é que eu vou ter no dia tal? Quanto é que, por exemplo, no meu caso, eu costumo tirar do ano inteiro. Eu quero saber no final do ano quanto é que eu vou ter. E eu posso me antecipar, por exemplo, se eu vou começar a ficar com o meu saldo devedor a partir de agosto. Então, poxa, antes eu já começo a me prevenir, eu já começo a correr atrás de financiamento, de crédito ou de trabalho, enfim. Dá para mim me antecipar, né? E a mesma premissa, eu tiro efetivo ou não. Normalmente este aqui eu já ponho como efetivo. Por quê? Porque eu quero saber tudo que vai entrar efetivamente e tudo que vai sair efetivamente, não quero saber de transferência. Já no fluxo de caixa analítica, eu preciso também saber das transferências, porque senão, se a minha conta vai baixar, eu preciso fazer uma transferência para lá, né? Aí tem umas coisinhas legais, como relatório de controle. O coração do sistema está nessa partezinha aqui, que é essa aqui que é o fundamento. Embora esse aqui também seja legal para você ter uma previsibilidade, mas esse aqui é legal para você controlar as suas despesas.
Então, tudo que você lançar, mesmo, por exemplo, lancei no cartão de crédito. Fiz um lançamento no cartão de crédito. Legal, você fez um lançamento no cartão de crédito? Fiz. Então ele vai cair no mês que vem. Portanto, não entra como gasto meu. Não entra uma ova, pô. Você gastou no mês, você tem que controlar o que você gastou de caixa, aí ele vai por portador. O que é que você gastou de caixa, o que é que você gastou em outra conta, em cartão de crédito. Então, todos os lançamentos que você fez, ele vai te fazer a somatória. Nesse caso aqui, eu fiz coisa, então vou até cortar pra cá. Nesse caso, eu estabeleço um limite e ele vai vendo o que você tem de gasto, a somatória de gasto total que você fez. Então aqui ele vai tirando o limite e vai dizendo para você, esse mês você tem 415 ainda para gastar. Então dá para você saber quanto você gastou e manter dentro da sua previsibilidade. Deu para entender, não? Deu. Você acompanha a tua despesa, você acompanha mesmo, você fala, não, eu estou gastando demais, estou gastando de menos. E com o total do relatório, por exemplo, se você pegar o calendário, você separa por semana e faz os gastos por semana. Então você sabe quanto você tem para gastar em cada semana. Quer dizer, você não pode superar aquilo. Se você superar aquilo, você quebra suas pernas. Você sai da sua previsibilidade. Normalmente, quando eu saio da previsibilidade, o que eu faço? Eu pego aquele extra e divido pelos meses que ainda resta. Porque assim eu estou abatendo o prejuízo que eu tive antes. No final do ano, no final do período, né? Porque você pode escolher ano, 6 meses, um mês, não importa. No final do período você está fechadinho, você não passou daquele teu limite. Claro que você vai se apertar nos outros meses. Demonstrativo de resultado é para saber o seguinte, efetivamente, o que entra e o que sai dentro desse mês. Se eu gastei no mês passado com cartão de crédito, eu vou ter que pagar esse mês. Então, efetivamente, quanto é que eu gastei, se eu vou ter um saldo positivo esse mês ou não. Então, eu tenho um demonstrativo de resultado desse mês. Então, desse mês, por exemplo, nesse nosso exemplo, né, que eu fiz um monte de brincadeira aqui para testar o sistema. Então, olha, eu tenho 7 mil. De despesa fixa, eu tenho 5. De variável é o quê? Por exemplo, digamos, eu tenho um cliente que de repente ele está meio ruim das pernas, não sei se ele vai sair, se ele não vai sair. O que eu faço? Eu boto ele como variável. É uma renda variável. Porque eu não sei se ele vai realmente pagar ou não. Então ele fica com renda variável, o total da minha receita é 7, mas eu tenho aqui 5 de receita normal, receita segura, e aqui de variável, eu não sei quanto vai dar. Somando os dois vai dar esse. A despesa é a mesma coisa. Eu tenho despesa fixa, por exemplo, água, luz, telefone, essas coisas, eu tenho que pagar, não tem jeito. E tenho as despesas variáveis, que pode ser cartão de crédito, pode ser um monte de coisa, que eu não sei se ainda, né? Quanto mais eu vou gastar nessa brincadeira. Resultado da obra, eu tenho total. E a externa, aquela despesa que eu disse que não era despesa. Portanto, que eu fui buscar em outros fundos, né? Entra como fixa e como variável também. Né? Eu vou tirar, tanto que eu coloco aqui como poupe, quer dizer, poupe de poupança, que assim, não entra na receita que eu tive, na receita mensal. Ela está entrando, isso aqui é uma despesa que vem por fora, portanto eu vou ter que usar uma poupança para pagar isso. Eu fiz essa escolha, eu disse, olha, não é despesa, então não vai entrar aqui, vai entrar em despesa externa. Despesa externa, né? Tanto que eu ponho como externa, né? Despesa externa eu tenho fixa e tenho variável também. Né? Pode ser variável, pode ser não. Por exemplo, sei lá, jantar no shopping, aniversário do Thiago. Né? Pô, é uma despesa que eu falei, vou colocar fora. É variável porque eu também não gasto todo mês. Mas se eu fizer uma compra, comprei uma camiseta paguei 10 vezes, mas não quero colocar para deduzir das receitas que eu tenho todo mês. Então eu vou deduzir da poupança. Eu vou deduzir da poupança, ela entra como fixa para mim. Né? Resultado da obra, eu tenho a soma das duas coisas. Aí eu faço o quê? O demonstrativo de cada uma. Receita total, despesa total. Quanto me sobra? Lembrando que eu tenho variáveis. Isso aqui pode ou não entrar. Então a gente vai fazendo receitas fixas. Agora a gente começa as variações. Receitas fixas com despesa. Receita fixa contra despesa. Isto. Receitas, quer dizer, a receita, só a parte de receita, todas as receitas, menos as despesas e mais somando as despesas externas. Eu tenho que ter receita para pagar isso de qualquer jeito. Então, me sobra tanto. E o que eu prefiro contar, né, a receita que eu prefiro contar, sempre, é receita fixa, porque aí eu tiro os variáveis, quer dizer, se os variáveis não pagar, tudo bem.
menos as despesas mais o externo. Porque as despesas, elas têm que ser pagas de qualquer jeito. Não tem jeito, não tem como não pagar. Né? Sendo variável, fixa, não importa, ela foi efetivada. Eu vou ter que pagar esse negócio. Então eu tenho a receita fixa, porque a fixa eu sei que vai vir, são receitas que eu tenho que vir. E me sobra o total. Então eu sempre vou por esse cara aqui. Né? Porque aí eu sei o coisa. E eu posso fazer isso mês a mês. Depois eu tenho o relatório de cartão de crédito, relatório de consumo, quer dizer, o que eu faço, o que eu consumi num determinado período, como foi. As curvas ABC, quer dizer, o que eu consumo mais, o que eu consumo mesmo, em termos de preço, em termos de valor. A análise de provisão, relatório de covariância, esse aqui é legal para fazer o comparativo entre preços. Análise de percentual de provisão, então aí eu vou fazer uma projeção dessa provisão. E aqui os gráficos que eu tenho, gráfico de série, né? Então eu pego, por exemplo, sei lá, eu escolho qualquer coisa aqui, dou um F8 aqui, escolho fornecedores diversos. Peço um gráfico 3D, dou a data que eu quero, por exemplo, de 1º de abril até 30 de abril, e peço para ele gerar o gráfico para mim. Então ele me gera de todas as despesas, ele me gera por quantidade e receita. Então eu vou analisando ao longo do tempo como é que está andando. Então no meu caso de fornecedores diversos aqui, eu estava indo muito bem no começo do mês, mas depois ó, ele decolou em termos de valor aqui e agora parece que está entrando nos eixos de novo. Então isso aqui eu posso fazer, por exemplo, a tendência de gasto. Eu estou gastando, eu estou